destacou aqui. Horta, vamos falar um pouco desse rolo compressor no Congresso Nacional. São várias frentes, correndo contra o tempo, Distritão. Ontem, até altas horas da noite, eu estava fazendo live, eles estavam lá voltando. O Distritão não passou, mas passou a coligação, possibilidade de coligação. Você, enfim, estuda bem essa questão aí eleitoral. Eu queria que você falasse, desse um parecer para a gente da sua visão sobre essa reforma que foi empurrada goela abaixo, sem discussão com a sociedade, no Congresso. Primeiro assim, a gente tem que registrar que o Lira é um aprendiz do Cunha, né? O Cunha fazia isso. O Cunha botava uma coisa para votar de manhã, perdia, e botava a mesma coisa para ser votada com outro projeto, uma modificaçãozinha, um número diferente para ser votada às 3 horas da manhã, e aí com um número de quórum que ele tinha, ele aprovava, e o resto dos deputados ficavam a ver navios. E eu acho que, infelizmente, a Câmara ainda não se deu conta que não pode. Isso é uma completa perversidade da própria lógica do sentido da participação legislativa, do legislativo brasileiro. O poder de agenda é um poder muito grande, a gente estuda isso, a gente sabe, mas ele não pode ser usado dessa forma perversa, como o Cunha usou e como o Lira está usando também. Tá? Nós estamos vendo efetivamente a utilização do poder de agenda para, literalmente, subverter as decisões do próprio parlamento. Se isso não fosse já por si só ruim, a votação que nós tivemos na questão do voto impresso, ela nos é terrível. Porque ela mostra que 226 deputados, numa questão completamente imbecilóide, insustentável do ponto de vista da lógica e das informações disponíveis para qualquer um que tenha 2 neurônios, esses caras estavam dispostos a votar junto com o governo, incluindo aí gente supostamente de uma oposição, como o PSDB, e por aí vai. Então, isso mostra 2 coisas. Primeiro, que o impeachment ele tem uma chance muito pequena de ser aprovado. E veja, eu acho que um processo de impeachment, o fim dele não é só a aprovação, mas o fim dele é um processo de desgaste, e, portanto, acho que ele deveria ser aberto para que se pudesse fazer esse desgaste e, ao final desse processo, ver como é que as forças políticas se comportam. Mas, na prática, hoje, o que aquilo sinalizou é que Jair Bolsonaro tem na Câmara, sim, força suficiente para se manter. Né? Isso é muito ruim, porque isso demonstra o quanto a Câmara de 2018, as eleições de 2018, nos foram venais. O quanto votar no capitão X, no cabo não sei do que, no pastor não sei da onde, né? no maluco da esquina que dizia que ia matar, prender e matar, o quanto isso está custando para o povo brasileiro. Né? Nós temos 226 parlamentares que são capazes simplesmente de votar a favor de uma das coisas mais estrambólicas que tem, que era a ideia do voto impresso, simplesmente para atender os interesses de um capitão fascista que já matou quase 600 mil pessoas no Brasil. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é o tamanho do buraco que a gente está enfiado. Né? E sepultar a questão do impeachment não retira a nossa obrigação de continuar lutando por ele. Porque, de novo, as coisas podem se modificar. O fato é que hoje Bolsonaro ainda tem apoio legislativo. Talvez mais apoio legislativo do que apoio na população. E esse é outro problema que nós vamos ter que discutir. Agora, eu queria colocar um tempero aí que é o seguinte... Será que é apoio ao Bolsonaro mesmo? Porque o Bolsonaro, ele briga com todo mundo, bicho, sabe? Será que é? Ele não é carismático, digamos assim, para o Congresso. Ele leva problemas. Enfim, eu tô aqui ponderando. Onde ele é muito carismático, Conde. Você acha ele carismático? Ele é muito carismático. Ser, né? Ele tenta imitar. Não, ele é muito carismático. O problema é que o carisma dele tem um sinal diferente daquele que bate com o nosso, entendeu? As razões pelas quais as pessoas se identificam com ele, para nós, são nojentas, são asquerosas. É por isso que se dizia antigamente que o fascismo ou ele fascinava ou ele causava nojo. É exatamente isso. Mas deixa eu só reformular, então. Será que não é um movimento do Congresso, desses setores venais, fisiológicos, do Centrão, etc., que se eventualmente o Lula voltar a ser presidente, vai compor, como sempre fez, né, para aprovar alguns projetos que o governo vai apresentar, um governo democrático no futuro. Eu fico na dúvida se é Bolsonaro ou se é esse estado de coisas degradantes que é favorável para certas operações subterrâneas ali do Congresso.
Não, sem dúvida, vamos lá, sem dúvida você tem razão. Tem uma parcela que apoia Bolsonaro por questões ideológicas e tem uma parcela que apoia Bolsonaro por questões de corrupção mesmo, tá? Você fala se o Lula se eleger vai compor. Eu acho que o Lula terá muita dificuldade na Câmara se ela continuar com a formação que nós estamos vendo. Por isso que eu insisto que nós, da esquerda e das oposições, precisamos trabalhar muito fortemente para o legislativo. Tá? Porque eu tenho a impressão que Lula vai ter muito problema na Câmara. Por quê? Porque o Centrão, sim, ele é venal, ele é argentário, ele se vende por dinheiro, né? Pessoas do tipo do Ciro Nogueira, apesar do Ciro Nogueira ser senador e não deputado, mas o tipo de político do Ciro Nogueira é aquele que bate nas costas do Lula, dizendo que é o melhor presidente, e no dia seguinte está lá compondo o governo com o Bolsonaro, ganhando fortunas de dinheiro, e quando o Lula voltar vai bater nas costas de novo, e se duvidar vai chegar no ouvido do Lula e dizer, meu Deus, não aguentava mais a saudade de você voltar, tu viu tive que ficar junto com aquele louco lá para tentar segurar algumas coisas, porque essa gente é uma gente completamente sem um pingo de hombridade, sem um pingo de caráter, então isso é normal. Agora, tem uma parcela desse Congresso, Conde, eu acho que isso que as pessoas têm que entender, tem uma parcela desse Congresso que não se vê congressista, se vê um soldado de Bolsonaro. Ou seja, ou de Bolsonaro, ou dessas linhas evangélicas do lucro, essa evangelização do lucro que eles estão vivendo, a lá Silas Malafaia e por aí vai, né? Então, isso é muito ruim, porque ao invés deles assumirem uma postura de parlamentar, ou seja, os meus interesses são os interesses da nação, eu preciso entrar em acordo, eu preciso buscar pontos médios, eu tenho que fazer propostas avançar, não. Eles entram em processo de negação, se colocam na contra, travam tudo, porque a função deles é soldados de Bolsonaro. Muita gente ali, literalmente, eu acho que Bolsonaro hoje tem mais apoio no Congresso do que tem na população. Isso porque as pessoas que foram votadas têm menos senso e vergonha na cara do que a população brasileira que já votou em Bolsonaro. Uma parte significativa da população brasileira que votou Bolsonaro viu o tamanho da merda que fez. E no parlamento isso não está se verificando. Isso mostra que nós elegemos no parlamento pessoas muito piores do que a média intelectual e com uma certa formação moral do cidadão brasileiro. Ou seja, nós estamos com uma representação péssima lá e estamos pagando o preço por isso. Foi feita essa reforma do Código Eleitoral que eles estão tentando a toque de caixa é um verdadeiro absurdo. Mesmo o termo que se conseguiu, tirando distritão e tal, ainda assim ela está muito ruim. Foi feita uma mini reforma trabalhista que é uma recolocação do bordão que se utilizava no Ministério do Meio Ambiente para o resto do Brasil, quer dizer, eles estão passando a boiada, literalmente, eles estão utilizando a ideia da pandemia para destruir efetivamente qualquer tipo de controle e cuidado que o Estado brasileiro tenha com o seu cidadão, com o seu trabalhador, isso está ficando muito evidente, e isso se traduz de duas formas. Primeiro, na quantidade imensa de riqueza que os milionários brasileiros vêm paulatinamente durante a pandemia amealhando. Saiu novos dados e você vê que os milionários brasileiros continuam cada vez mais milionários e maiores, e essa galera, enfim, tá recebendo o que plantou lá atrás no golpe contra a Dilma. Por outro lado, essa questão de um parlamento que tem menos capacidade de responder aos interesses da nação nos permite afirmar com um certo grau de acuidade que Luiz Inácio Lula da Silva, sendo mantido na condição de candidato e podendo concorrer em eleições livres e abertas, deve ser eleito sem maiores situações. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo efetivamente que votaram em Bolsonaro e hoje comem menos, gastam mais com luz, gastam mais com gasolina, o seu filho não consegue ir para a escola, não tem acesso à vacina, os serviços de saúde estão superlotados, os professores não aguentam mais de tanto trabalho, e uma pequena curriola continua cada vez mais elitista e cada vez com mais privilégios no Brasil, e aí o discurso se desfez, né? Mas o problema do Congresso, ele é muito forte. Nós precisamos trabalhar fortemente para que o Congresso possa efetivamente melhorar de qualidade. Do jeito que está, é só de sabor, é só desespero.